Bom dia, fofinhos. Boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estiverem assistindo. Bom dia a quem está acompanhando comigo aqui ao vivaço. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto de concordância verbal, só que agora abordando os casos de concordância com o sujeito composto, tá bom? Semana retrasada e semana passada, né, nós abordamos os casos de concordância com o sujeito simples, e algo que eu fiz questão de salientar naquela data foi que aqui nós estudamos casos porque existe uma única regra geral, mas ela não se aplica a todas as construções, todas as relações que o verbo vai manter com os núcleos do sujeito, né? Tanto do sujeito simples como do sujeito composto. Então, é por isso que nós chamamos de casos de concordância verbal, e não apenas concordância verbal especificamente, né? A maneira mais correta de classificar esse tópico que a gente estuda é como casos de concordância, certo? Existe sim uma regra geral, como a gente viu lá na concordância com o sujeito simples. A gente vai ver aqui também no caso da concordância com o sujeito composto, mas vão prevalecer os vários casos, as várias construções possíveis da relação do verbo para com o sujeito, tá bom? Então, primeiro tópico a ser falado é essa ideia, né, da concordância, como sendo, na verdade, uma construção de várias situações diferentes. E aqui nós temos a regra geral de concordância com o sujeito composto. Só lembrando, o sujeito simples é aquele que contém um único núcleo, né? Cuidado para não confundir núcleo com palavra a essa altura do campeonato, porque quando eu digo assim, a bola de basquete bateu no aro, a bola de basquete é todo o meu sujeito. Agora só tem um núcleo que faz sentido dentro dessa construção, que é bola. Tem mais de uma palavra, mas tem mais de um núcleo, mas só tem um núcleo, tá? Por isso que a gente classifica como sujeito simples. No caso do sujeito composto, eu vou ter mais de um núcleo, consequentemente mais de uma palavra, né? Mas não precisa ser, para ser sujeito simples, não significa dizer que é apenas uma única palavra. Por exemplo, Rodolfo é professor. Rodolfo é sujeito dessa frase e ao mesmo tempo é um núcleo do sujeito. Mas o professor Rodolfo, né, já é uma construção diferente, que também só tem um núcleo, mas tem mais informação no sujeito, tá certo? Então, no caso do sujeito composto, a gente vai estar falando de mais de um núcleo. Nós vamos falar de mais de um núcleo. Então, quando eu digo assim, pai e filho conversavam longamente, pai e filho são os elementos aos quais eu estou me referindo. E aqui, no caso de concordância, ou nos casos de concordância que nós vamos ver, vocês vão perceber o uso do plural, né? Em muitos deles, na maioria deles, justamente porque você tem uma situação em que você precisa flexionar o verbo para concordar com mais de um núcleo. Na regra geral, quando o sujeito é anteposto, ou seja, você tem a frase o sujeito primeiro e depois o verbo, quando o sujeito está anteposto ao verbo, ele está antes do verbo, a concordância é feita de maneira mais simples possível. Então, o verbo concorda no singular, dependendo da pessoa. Lembrem que, desculpa, o verbo concorda no plural, dependendo da pessoa. Lembrem que pai e filho são eles, mas eu poderia muito bem dizer assim, eu e você. Eu e você somos nós, né? O verbo ficaria no plural, mas não seria exatamente na terceira pessoa do plural, seria na primeira pessoa do plural, né? Agora, se eu digo assim, tu e teu pai, né? Eu estou me referindo a vós. Então, nesse caso, você tem que observar a pessoa na qual você vai flexionar o verbo. Normalmente é feito, no caso da regra geral, é feita no plural, concordância, mas aí você tem que observar a pessoa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do plural. Ok? Fofinhos, até esse ponto aqui tá de boa? Tá todo mundo vendo, ouvindo e vendo o slide? Pessoal que entrou depois, principalmente? Sim, não? Estão dormindo ainda, que estão com preguiça até de tirar dar uma resposta no chat? Bom, quem cala consente, né? Então vamos lá. Continuando aqui. Então, essa é a regra geral para concordância de sujeito composto, né? Concordância verbal com sujeito composto, quando ele se encontra antes do verbo. Existem algumas situações que você tem que tomar cuidado, que foi como eu falei, né? As pessoas gramaticais são diferentes, né? Dependendo da construção que você faça, você pode ter a primeira, segunda e terceira pessoa. E isso você tem que observar, né? Eu só antecipei isso aqui um pouquinho lá no caso lá, né?
Certo. Só uma informação aqui que eu tive que colocar, né? Quando você tem, por exemplo, a terceira pessoa no plural, fazendo a terceira pessoa fazendo parte desse núcleo, né, do sujeito composto, você pode fazer a flexão do verbo na terceira pessoa do plural, né? Mesmo que ele tenha uma segunda pessoa, certo? Mas isso aí eu já tinha mencionado, tá? Vamos lá. A questão da concordância aqui. Quando você tem o sujeito pós-posto, o que isso significa? O verbo vem antes do sujeito, aí você tem como regra geral, né, ou como regras gerais, você poder fazer a concordância com o núcleo mais próximo, certo? Primeiro, vamos lembrar o seguinte, você tem um sujeito composto, então é mais de um núcleo, certo? Como o sujeito está pós-posto, ele vai estar depois do verbo, como é o caso aqui, ó, faltaram coragem e incompetência, certo? Inclusive, foi um dos exercícios que eu resolvi semana passada, estava dessa forma, né? O sujeito estava pós-posto ao verbo. Não lembro que questão exatamente foi que eu resolvi, mas enfim. Então, faltaram coragem e competência. Você pode fazer essa concordância aqui, ó, no plural, tá? E aqui é quando o sujeito está pós-posto ao verbo e depois sujeito. Você pode fazer a concordância no plural, concordando com as duas palavras, com os dois ou mais núcleos que você tem ali no contexto, ou você pode fazer a concordância com o mais próximo. E se você fizer a concordância com o mais próximo, em alguns casos vai ficar no singular. Nesse caso aqui, coragem, que é um dos núcleos do sujeito composto, é uma palavra singular, tá? Agora, se eu tivesse dito assim, amigos e amigas, se você fizer a concordância com os dois núcleos, né? Fizer a concordância com todo o sujeito composto, ficaria no plural de boa, não teria problema nenhum. Agora, se você tentasse concordar só com o mais próximo, por exemplo, se fosse amiga ou amigos, né? Necessariamente teria que ficar no plural também, né? Então, cuidado, não é porque ele vai concordar com o mais próximo que necessariamente ele vai ficar no singular. Então, deixa eu recapitular tudo que eu falei aqui. A gente está falando agora dos casos de concordância com o sujeito composto, certo? A primeira regra geral que nós vimos é quando o sujeito composto está antes do verbo. Então, via de regra, o verbo vai para o plural, respeitando a pessoa que esse sujeito composto representa. Se a primeira é do plural, a segunda é do plural, a terceira é do plural. Nós, vós, eles, certo? Tem que respeitar essa pessoa. Se você tem uma construção em que o verbo vem antes do sujeito, ou seja, o sujeito é pós-posto ao verbo, aí você tem duas possibilidades. Você pode concordar com todo o sujeito composto, com toda a ideia do sujeito composto no plural, ou você pode concordar com o núcleo mais próximo no singular, se esse núcleo estiver no singular, como é o caso aqui em coragem, tá? Se fosse uma palavra no plural, mesmo que você tentasse concordar com o mais próximo, o verbo teria que ficar no plural também, beleza? Fofinhos, me dê um retorno aí no chat, por favor, se está tudo ok, para eu poder continuar. Está todo mundo compreendendo se eu posso continuar? Fofinhos? Fofinhos fora Cauã, né? Porque Cauã já respondeu. Bia, tem mais gente aí. Se vocês não estiverem na cama, eu segue. Mas, enfim. Vamos lá. Sim, tu tá na cama, né, Letícia? Dormindo ainda, né? Vamos lá. Continuando. Então, essas aqui são... Não disse? Essas aqui são as regras gerais, beleza? Aí, como eu falei para vocês logo no começo da aula e nas outras aulas de concordância verbal que nós tivemos. Aqui, agora, a gente passa a estudar os casos de concordância. Ainda tem mais um caso aqui de regra geral, mas aí depois a gente vai estudar os casos particulares, certo? Então, a gente vai partir para cada situação específica, como era o caso lá da concordância com o sujeito simples, palavras enumerativas, percentuais, numerais, núcleos. Aqui a gente vai ter o caso dos núcleos semelhantes, que a gente vai ver lá na frente. Mas vamos adiante. Então, última situação aqui, em relação à regra geral. Né? Quando ocorre a ideia de reciprocidade, a concordância é feita obrigatoriamente no plural. Rodolfo, como assim reciprocidade? Reciprocidade é que uma ação que você faz retorna para você. Alguém faz a mesma coisa para você. Porque quando ela volta para você é reflexivo, não é recíproca. Né? Reflexiva é aquela situação. Machuquei-me
com a faca. Cortei-me com a faca. Quem cortou? Você. Você cortou quem? A mim mesmo. Aí é reflexivo. Aqui, nesse caso da reciprocidade, é porque outro elemento retorna essa mesma ação para você. Então, por exemplo, abraçaram-se vencedor e vencido. O vencedor é uma pessoa, o vencido é outra. E os dois se abraçaram. No momento em que eu abracei o vencedor, o vencido também abraçou, também foi abraçado, né? Então, essa ação é recíproca, por quê? Porque os dois elementos estão fazendo a mesma ação. Ofenderam-se o jogador e o árbitro. O jogador ofendeu o árbitro e o árbitro ofendeu o jogador. Por isso ela é chamada de recíproca. Nesse caso aqui, especificamente, você deve fazer a concordância do verbo no plural, tá certo? Obrigatoriamente você deve fazer a concordância no plural, respeitando, de novo, a pessoa que aquele plural representa, se é a primeira, segunda ou terceira pessoa do plural, tá certo? O nós, vós ou eles, beleza? Bom, aí a gente começa a ver os casos particulares. Vamos observar sempre a posição do sujeito, tá? Vamos sempre observar a posição do sujeito, porque dependendo da situação, a gente vê lá situações diferentes, tá? Dependendo de casos de concordância diferentes. Então, nesse caso aqui, olha, quando você tem um sujeito preposto, desculpa, o sujeito está antes do verbo, e você tem esses núcleos como sendo sinônimos. Rodolfo, sinônimo, o que é mesmo? Palavras que têm sentido próximo, né? Não tem sentido igual, não existe isso de sentido igual. É sentido próximo, semelhante, tá? Porque se fosse igual era a mesma palavra. Então, quando você tem palavras de sinônimos, né, que representam núcleos do sujeito, são sinônimos, você pode optar. E aí aquela situação que eu falei para vocês lá nos primeiros casos que nós vimos, né, nos casos com um sujeito simples. Tomar cuidado com essas situações em que você tem opção, porque as duas estão certas. Se é opção, então as duas estão certas. Então, quando eu digo assim, descaso e desprezo marcam o seu comportamento, show. Coloquei o verbo no plural, concordando como se eu estivesse concordando com a ideia de todo o sujeito composto, com a ideia dos dois núcleos. Beleza, não tem problema. Mas, Rodolfo, se eu colocasse no singular, descaso e desprezo marca seu comportamento, também estava certo? Também estava certo, porque nesse caso aqui é opcional, beleza? Mas, Rodolfo, fica um tanto estranho? Talvez fique estranho do ponto de vista da comunicação oral, que a gente talvez não ouça com tanta frequência esse marca no singular. Eu estou falando do marca, mas eu estou falando, na verdade, de qualquer outro verbo, né? Mas nesse exemplo aqui, que a gente está estudando, o marca no singular pode soar um pouco estranho, porque a gente sabe que o sujeito aqui é composto. Mas do ponto de vista da norma padrão, não tem problema nenhum. Agora, por que não tem problema? Porque descaso e desprezo são sinônimos, tá? São palavras de mesmo sentido. Então, descaso e desprezo é como se fosse uma coisa só. E como se fosse uma coisa só, seria um núcleo só. E aí eu posso fazer a concordância no singular. Vou dizer mais uma vez. Opcional. Você opta pelo singular, você opta pelo plural. Fica a seu critério, tá certo? Gente, deu para entender esse primeiro caso aqui? Esses primeiros eu vou sempre perguntando, porque aí, à medida que eu ver que vocês estão entendendo, eu vou passando para os outros mais rápidos. Mais rápido. Então, beleza. Tranquilo, então. Então, vamos lá. Segundo caso particular de concordância. Quando o sujeito composto é formado por núcleos dispostos em gradação. Rodolfo, o que é gradação? Gradação é a ideia de graduar, é de fazer aos poucos, é que mantém uma sequência. Então, quando você tem núcleos dispostos formando uma gradação, significa dizer que eles representam uma determinada sequência. Se você tem esse núcleo, né, ou se você tem esses núcleos dando essa ideia de gradação no seu sujeito composto, o verbo pode ficar no plural ou concordar com o último núcleo do sujeito. De novo, é opcional. Qualquer uma das flexões que você fizer vai estar correta. Preste atenção que quando ele diz aqui, ó, concordar com o último núcleo do sujeito, ele não está dizendo que tem que ser no plural ou no singular, concorda? Vai depender, no mesmo caso lá que a gente viu, né, do termo que fica mais próximo do verbo, se ele está no singular ou se está no plural, no caso da regra geral do sujeito pós-posto, né? Aqui, dependendo do núcleo que vocês encontrem, pode ser que você mantenha o verbo no singular, se você quiser concordar com esse núcleo mais próximo, ou você concorde com ele no plural, porque a palavra se encontra no plural, tá certo? Então, com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfaz ou me satisfazem. Preste atenção que, olha, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo. Não é uma gradação? É decrescente, né? Eu estou saindo do maior para o menor, mas não deixa de ser uma gradação.
Eu estou saindo da hora, do minuto e do segundo. Então, esse meu sujeito aqui, ó, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo, encontra ou representa uma gradação. Uma gradação decrescente, né, no sentido de eu estou saindo do maior para o menor, mas é uma gradação de toda forma. Eu posso escolher, tá certo? Se eu tivesse aqui, olha, uns segundos, né, se eu tivesse dito assim, com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, alguns segundos, por exemplo, obrigatoriamente seria no plural, concorda? Porque se você fosse concordar com o sujeito composto por completo, beleza, já era plural, isso a gente já sabia. Agora, se você tentasse concordar com o mais próximo, fosse segundos, por exemplo, né, alguns segundos, obrigatoriamente você teria que também fazer no plural. Então, não teria essa opção de singular. Por isso que eu chamei a atenção aqui dele não dizer se é no singular ou no plural. Por quê? Porque vai sempre depender do núcleo que está mais próximo, beleza? Então, com você, meu amor, 1 hora, 1 minuto, 1 segundo me satisfazem, que eu posso estar me referindo a toda a ideia do sujeito composto, ou me satisfaz, me referindo ao termo mais próximo, ao núcleo mais próximo do sujeito. Tranquilo? Vamos lá, então, né? Quando os núcleos do sujeito composto são unidos por ou nem. A gente já viu isso daqui lá no ano, nas orações coordenadas aditivas e nas orações coordenadas alternativas, né? Essas duas palavras aqui funcionam, essas duas conjunções funcionam como termos de ligação, não é isso? Se você tem uma dessas duas aqui, elas dão a ideia de soma, tá? Se elas dão a ideia de soma, então necessariamente eu estou falando de mais de uma coisa. E aí, obrigatoriamente, eu devo fazer a concordância no plural, se a declaração contida no predicado puder ser atribuída a todos os núcleos. Preste atenção. Drummond ou Bandeira representam a essência da poesia brasileira. Rodolfo, não pode ficar no singular aqui, não? Representa? Não, não pode. Por quê? Porque se eu tivesse fazendo a concordância aqui, no singular, eu estaria concordando com Bandeira, que seria o termo mais próximo, né? Só que perceba que eu não estou falando só de Bandeira aqui. Eu estou falando de Drummond e Bandeira. Qualquer um dos dois representam essa essência da poesia brasileira. Então é como se eu estivesse somando os dois núcleos. A ideia dos dois núcleos é como se eu estivesse somando elas. Ou seja, eu estou saindo de um núcleo só para dois. De fato, o núcleo aqui já era um núcleo, os núcleos aqui já compunham um sujeito composto. Mas o que eu quero chamar a atenção é que nesse contexto aqui, você deve fazer a percepção de inclusão, certo? Esse ou está fazendo a inclusão. Drummond ou Bandeira representa a essência da poesia brasileira. Por que eu estou falando dessa ideia de inclusão? Porque aqui embaixo, ó, a gente vai ter a ideia de exclusão, mas a gente chega já lá, tá bom? Mesma coisa para o nem, ó. Nem o professor nem o aluno acertaram a resposta. Os dois erraram. Se os dois erraram, então necessariamente o verbo tem que ficar no plural, porque aqui eu tenho a ideia de inclusão. Rodolfo, se você tem a ideia de inclusão aqui, então eu posso ter a ideia de exclusão em algum caso? Pode, que é nesses dois exemplos aqui que eu trouxe. Olha, Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. Por que está será, Rodolfo, se o sujeito é composto? Porque essa ideia de ser a sede não cabe para os dois ao mesmo tempo. Nem Roma pode ser, não tem condições de Roma e Buenos Aires ao mesmo tempo serem a sede das Olimpíadas. A Olimpíada é sediada num país só. Aí vem a Copa lá da Coreia e Japão, né, para me desmentir. Mas esses eventos normalmente são feitos em um único país. O caso das Olimpíadas, por exemplo, é um país só. Então, Roma ou Buenos Aires será a sede da próxima Olimpíada. Ele colocou o será aqui justamente porque só uma delas vai ser o polo para a Olimpíada. Então ele está excluindo. Mas, Rodolfo, não é o mesmo ou que tem aqui? É o mesmo ou conjunção. Só que aqui ele constrói uma ideia de inclusão e aqui ele constrói uma ideia de exclusão, certo? Se você tem a ideia de exclusão, então é só um. Aí fica no singular, ok? A mesma coisa para cá, ó. Você ou ele será escolhido. Não tem como os dois serem escolhidos ao mesmo tempo. Então, se não podem ser os dois, esse ou tem valor de exclusão. Portanto, ou um ou outro, tá certo? Tem lá nas orações coordenadas alternativas, é o que a gente chama de alternativa exclusiva. Que é isso, você coloca o ou dentro das duas orações que compõem esse período composto coordenado.
Então, por exemplo, ou você fica calado e presta atenção na aula, ou serei obrigado a tirar você de sala, por exemplo. Não dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Se você ficar calado, eu perdi o motivo de tirar você de sala. Se eu tirar você de sala, é porque você não estava calado, né? Então, esse ou aqui, ele fica duplicado. Aqui, na construção de casos de sujeito composto, né, de casos de concordância com o sujeito composto, eu poderia dizer assim, ou Drummond ou Bandeira. Aí eu estava excluindo um dos dois. Aí, se eu tivesse excluindo, que é o mesmo caso daqui de baixo, aí eu poderia colocar aqui, ao invés de representam, eu seria obrigado a colocar representa. Ou Drummond representa a essência da poesia brasileira, ou Manuel Bandeira representa a essência da poesia brasileira. Não dá para os dois representarem ao mesmo tempo. Ou é um, ou é outro. E aí, nessa ideia de exclusividade, aí eu poderia fazer aqui uma exclusão de um desses elementos e fazer a concordância no singular. Tá bom? Fofos, até aí de boa? Beleza, então vamos lá. Eu estou tomando a resposta de uma pessoa só, como de todo mundo. Ninguém está se manifestando? Mas vamos lá. Sim, sim. E aí, vizinho? A João Neto podia assistir a aula aqui em casa, né? Eu vou fazer na garagem de casa e abro a garagem para ele assistir. Vamos lá. Outros casos particulares. É quando você tem as expressões um ou outro e nenhum nem outro. Normalmente, a concordância é feita no singular. Então, o que ele quer dizer assim com esse normalmente? É que se você pegar um livro, por exemplo, uma gramática, ou um livro que não seja necessariamente da área de linguagens, uma construção qualquer, normalmente você vai encontrar o singular, mas você pode encontrar o plural também. Sempre que você vê esse normalmente, você vai entender como normalmente na literatura, certo? Na linguagem coloquial, a gente não pode tomar muito como parâmetro essas questões, porque vocês sabem que a linguagem coloquial, a modalidade oral da língua é meio terra de ninguém aqui no Brasil, né? Tanto que a gente tem problemas seríssimos, assim, às vezes, de relação à obediência, norma padrão por conta disso. A gente estuda uma coisa na escola, mas chega na rua e fala uma coisa completamente diferente. Então, a gente tem que levar em consideração essas situações que a linguagem coloquial e na modalidade oral, às vezes, ela se distancia da norma padrão, tá? Então, normalmente ele está falando assim, normalmente, né, costuma ser, aí você vai encontrar na literatura. Então, pode ser feita no singular, também pode ser feita no plural, certo? Apesar do plural não ser tão comum. Então, um e outro compareceu ou compareceram à festa. Qualquer uma das duas formas estaria certo, tá, gente? Aqui é mais uma situação de escolha, né, de faculdade. Você ou coloca aqui a ideia de compareceu no singular, ou a ideia de compareceram no plural, como se você estivesse concordando com os dois núcleos, tá certo? Compareceu um e outro, é que assim, é só um, né? É mais ou menos isso a ideia. Nenhum nem outro saiu ou saíram do colégio, nenhum nem outro. Eu estou também fazendo meio que essa ideia de exclusão, tá bom? E aí você pode fazer a concordância ou no singular ou no plural. Fica a seu critério, tá bom? Vamos adiante. Quando os núcleos do sujeito são unidos por com, pela preposição com, o verbo pode ficar no plural. Nesse caso, os núcleos recebem o mesmo grau de importância e a palavra com tem sentido muito próximo ao de e. É aquela ideia da conjunção, né? Com é preposição, mas funciona como se fosse uma conjunção aditiva, né? Uma conjunção adversativa aditiva, né? Coordenativa aditiva. Então, quando você diz assim, o pai com o filho montaram o brinquedo, então, é no sentido de o pai e o filho. Essa construção com aqui na nossa região, ela não é tão comum assim, não. A gente prefere a conjunção e. Isso aqui, assim, pelas vagas memórias que eu tenho, eu vejo com muito mais frequência lá no sul e sudeste do país, tá? Aqui no Brasil a gente tem essa questão, essa territorialidade da língua, né, que é bem marcante. Você percebe essa diferença, né, quando você sai para uma região, e às vezes é uma diferença assim bem acentuada, né, na maneira como usar a língua. E lá no sul e sudeste do país tem algumas construções que a gente não usa, e vice-versa, né? Então, essa construção, por exemplo, eu me lembro mais de pessoas no sul e sudeste do país fazendo uso.
O governador com o secretariado traçaram os planos. O governador e o secretariado é a mesma coisa, tá? Da ideia de adição. E aí, como dá a ideia de adição, aí você deve fazer a flexão no plural, tá certo? Algumas situações você pode fazer no singular, como? Você pode tentar enfatizar a ideia do primeiro elemento. Então, o pai com o filho montou o brinquedo. Então, eu quero dizer que o pai fez a maior parte do trabalho, né? O governador com o secretariado traçou os planos para o próximo semestre. É no sentido de dizer assim, ó, o trabalho mesmo ficou na mão do governador. Então, normalmente você vai encontrar no plural, mas se você quiser dar ênfase ao primeiro núcleo do sujeito, aí você pode fazer a concordância no singular. Tá ok? Adelante. Pessoal, se eu estiver indo muito rápido, se aparecer alguma dúvida aí vocês podem chamar no chat aí, tá? Eu estou com a câmera aqui, e aí ela dá o pop-up aqui, eu leio aqui do lado. Vamos lá. Esse aqui. Então, mesma situação aqui, né? Aí tem uma observação. Se o verbo no singular ou com o verbo no singular não se pode falar em sujeito composto, certo? O sujeito é simples, uma vez que as expressões com o filho, com o secretariado, funcionariam como adjuntos adverbiais de companhia, tá? O que ele está dizendo aí é o seguinte: a mudança do verbo, a mudança da flexão do verbo muda as funções sintáticas dentro da construção. Volta lá, Rodolfo. Aqui, olha, se eu mantenho o verbo no plural, eu estou dando a entender que isso aqui, pai, e isso aqui, filho, são núcleos de um mesmo sujeito, tá bom? Quando eu coloco no singular, a concordância vai ser feita no singular, porque eu estou dando a ideia agora de que esse termo aqui, olha, cadê? Deixa eu voltar aqui na frase. Se eu coloco aqui no singular assim, ó, eu estou dando a ideia que esse com o filho passou a ser uma expressão que está ligada ao verbo, né? Que é o que a gente chama de adjunto adverbial de companhia. Tanto é que você poderia dizer assim, ó, o pai montou o brinquedo com o filho, pegar a posição dele e colocar lá no final, né? Em algumas situações fica até mais fácil para você identificar, colocar uma vírgula, porque como o adjunto adverbial, né, como essas informações que dão contexto para o verbo, pela ordem direta da construção na língua portuguesa, deveriam ficar no fim da frase, então o ideal aqui seria que você colocasse até vírgulas, né? O pai, vírgula, com o filho, vírgula, montou o brinquedo. Elas são necessárias? Não, porque a frase é curta. Mas o ideal seria que, para você não confundir, ou colocasse as vírgulas aqui, né? O pai, vírgula, com o filho, vírgula, ou então pegasse essa expressão e jogasse lá para o final. O pai montou o brinquedo com o filho. O governador traçou os planos para o próximo semestre com o secretariado. Então, do ponto de vista de comunicação, talvez ficasse mais fácil para você não só passar o sentido que você desejava, como também construir, não se perder em relação a essa questão da concordância, tá certo? Então, aí é só uma questão de posicionamento. Então, o pai montou o brinquedo com o filho e o governador traçou os planos para o próximo semestre com o secretariado, né? E aí, estaria funcionando como adjunto adverbial, você tinha mudado a ordem. Você bota lá no final e coloca na ordem certa, né? Ele fala aqui, ó, inversão da ordem. Ordem direta, sujeito, verbo, complementos do verbo e adjunto adverbial. Ordem indireta, qualquer mudança no posicionamento desses elementos que mantenha o sentido, a inteligibilidade da frase, que você possa compreender. Se você mudou qualquer posição, mas ainda assim dá para compreender o que a frase pretendia construir de sentido, então, ou você tem ali uma ordem inversa ou indireta. Inversa ou indireta nesse contexto é a mesma coisa, tá bom? Fofos, tá claro isso aqui? Posso continuar? Sim, não, talvez. Beleza. Grita aí, João, para ver se eu escuto daqui, se dá ou não. Então vamos lá. Quando os núcleos do sujeito são unidos por expressões correlativas, como não só, mas ainda, não somente, mas também, não apenas, mas também, tanto quanto. Por que essas expressões são chamadas de correlativas? Porque você consegue perceber que elas estão relacionando coisas dentro da frase, elas estão correlacionando. Ela está pegando isso aqui e está relacionando com isso aqui, certo? Quando você tem essas expressões correlativas, o verbo é preferencialmente flexionado no plural. Então, por exemplo, não só a seca, mas também o pouco caso castigam o Nordeste. Porque na prática é como se eu estivesse somando os dois, tá? Como eu estivesse usando a conjunção i, né? Se eu tivesse dito assim, a seca e o pouco caso castigam o Nordeste.
Na prática, eu posso construir assim que eu não estaria modificando o sentido original da frase. E como eu estou dando essa ideia de soma, né, nesse contexto, então eu deveria fazer a flexão no plural, que é o que ele faz aqui. Ó. Não só a seca, mas também um pouco o caso, castigam o Nordeste. Tanto a mãe quanto o filho ficaram surpresos com a notícia. Ele diz aqui preferencial, concordo de preferência no plural, porque existem situações em que você concorda no singular, como se estivesse concordando com o mais próximo, né? Não só a seca, mas também um pouco o caso, castiga o Nordeste, porque aí é como se você estivesse enfatizando esse daqui, tá? Mas a norma padrão pede, né, que você dê preferência ao plural, tá bom? Quando você tiver esse tipo de expressão aqui. Vamos adiante. Quando você tem um aposto recapitulativo. Rodolfo, vai devagar. Primeiro, o que é aposto? Aposto é aquela informação que está ligada ao termo, está ligada ao nome, mas dele vem separado por vírgula, dois pontos ou if. Então, por exemplo, quando eu digo assim, Rodolfo, vírgula, professor de português, vírgula, trabalha no Padre Viana. Essa expressão, professor de português, está ligada a Rodolfo, me ajudando a identificar quem é essa pessoa que representa esse sujeito. É um aposto por quê? Porque adiciona uma informação, e preste atenção no que eu estou dizendo aqui, adiciona, não é completa. Adiciona uma informação ao sujeito, ou ao nome, né, que está lá nesse sujeito, no caso no sujeito, adiciona uma informação a esse nome, e dele vem separado por um sinal de pontuação. O caso do aposto é porque a tentativa de chamar a atenção com ele é um pouco maior, tá? Então, essa marcação faz você parar a leitura para você prestar atenção no que está sendo dito ali entre essas vírgulas, hífens ou após esses dois pontos, tá bom? Esse recapitulativo aqui é no sentido de dizer assim, ó, é como se ele estivesse resumindo tudo que foi falado anteriormente. Então, quando você tiver uma construção com esse aposto recapitulativo, aí você faz a concordância com o termo resumidor, que normalmente pode ser feita no singular, né? Então, por exemplo, filmes, novelas, boas conversas. Nada o tirava da apatia, certo? Eu estou concordando com o termo mais próximo. Eu vou dizer de novo aqui, com esse termo resumidor. Preste atenção. Ele falou que concorda com o termo. Ele não disse se era para ser no singular ou era no plural. Se eu tivesse dito assim, ó, professores, alunos, funcionários, todos esperam a volta às aulas, por exemplo. Se eu tivesse construído dessa forma, aí eu teria necessariamente que fazer a concordância no plural, porque o termo que está resumindo tudo o que eu falei anteriormente está no plural, todos. Tá bom? Então, concordo com esse termo que resume todos esses núcleos. Pode ser no singular, pode ser no plural, ok? Trabalho, diversão, descanso, tudo é muito importante na vida das pessoas, tá? Como eu estou falando de tudo aqui, necessariamente o verbo ser está flexionado na terceira pessoa do singular e não na terceira pessoa do plural, tá bom? Deixa eu ver se dá tempo da gente ver mais um. Não, eu vou parar nesse aqui, porque aqui você tem ação reflexiva, né? Faltam poucos slides, mas eu vou deixar para a próxima aula. Fofinhos, até esse ponto aqui que eu expliquei, para também não fazer uma avalanche de conteúdo aí para vocês. Até esse ponto aqui que eu expliquei, tá de boa? O Wesley aqui entrou um pouquinho atrasado aí, entrou no final da aula. Para os demais, tá ok? Deu para compreender? Beleza, então. Olha só, eu vou lançar isso aqui lá no sala de aula. Eu pensei que ia dar tempo de lançar entre uma aula e outra, mas eu vou ter que esperar terminar a aula do terceiro ano, agora de meio-dia. Quando terminar, eu vou aproveitar que eu estou sentado na frente do computador, já mando tudo para o sala de aula, os slides, e já coloco lá também uma atividade para vocês fazerem. Sexta-feira à tarde, vocês não têm prova, não é isso? As provas já acabam hoje, né? Acho que literatura, a última prova é hoje, né? Ou é amanhã? Não tenho certeza, mas enfim. Eu acredito que sexta-feira vocês não têm prova e aí depois vocês só me dão um retorno. Sexta-feira à tarde eu quero fazer aulas de revisão, de correção de conteúdo, tá? Porque a gente só está tendo uma aula na semana e para mim nem de longe é suficiente isso. E para vocês com certeza também não é. Então eu vou abrir uma atividade hoje. Quinta-feira vai ser o prazo de entrega para eu poder ver quem fez, poder dar o visto, atribuir a pontuação lá no sala de aula. E quando for na sexta-feira à tarde, eu vou mandar os links. Aliás, eu vou mandar o link antes, lógico, mas sexta-feira à tarde a gente faz as reuniões para fazer essas correções. Tá show? Pode ser assim? Pelo menos para quem está aqui? Sim ou não?
Pronto, pois beleza, então. É, a gente faz essa revisão porque eu tô muito preocupado, não, na verdade, é nem tanto com o conteúdo, porque para a gente não estar tão distante assim de terminar, é mais realmente o aprendizado de vocês, porque essa distância é triste, porque em sala de aula eu olho para a cara de vocês e eu vejo que vocês não entendem, né? Aqui eu estou olhando só para as fotos, aí tem coisa que essa pessoalidade ela é necessária. Então, na sexta-feira de tarde, eu vou dizer quais são os horários. Acho que até amanhã eu vejo direitinho os horários, que eu estou só com medo de alguém já ter marcado alguma aula e eu não queria atropelar, tá? Mas aí eu falo com vocês nos grupos, marco os horários e já mando a reunião, o link da reunião, tá ok? Então, fofinhos, agradeço aos 17 que ficaram aqui conosco até agora. Muito obrigado, saudades e até a nossa próxima aula.